Bem, gente, nós começaremos agora o estudo de função exponencial. Relembrando que tivemos aulas anteriores aí, para que vocês tivessem revisando aí a potenciação, que é um pré-requisito para que a gente consiga estudar as funções exponenciais. Então, caso você não tenha visto aí a potenciação, volte nas aulas anteriores para que a gente para dar continuidade. Bom, o que é uma função exponencial? As funções exponenciais são funções que vão dos reais definidas por uma lei de associação da forma a elevado a x. Esse a é um número real também, só que ele é maior que zero e diferente de 1. Então, toda função que tem essa lei de associação, que vai de R em R, a gente define como função exponencial. Abaixo eu tenho aqui exemplos de funções exponenciais que pode ficar mais claro para vocês. Uma função de R em R definida por 2 elevado a x. A nossa base, o a, é 2. Ele é maior que zero e diferente de 1. Esta aqui, a letra B, outra função exponencial, eu tenho base 3. Pode ver que ela é exponencial porque o nosso a, nossa base, é maior que zero e diferente de 1. E assim também acontece na letra C, onde a base é 1 sobre 2, maior que zero e diferente de 1. E na letra D, onde a base é 1 terço, 1 sobre 3, diferente de 1 e positivo também maior que zero. Então, todas as funções que tenham essas características, nós chamamos de funções exponenciais. A função exponencial ela pode ser crescente, também decrescente. Como eu vou saber se uma função exponencial é crescente ou decrescente? Basta analisar a base. Se a base for maior que 1, a função é crescente. Na minha letra A e na minha letra B, eu tenho exemplos de funções onde a lei de associação, a base é maior que 1. Então, são funções crescentes. Já na função decrescente, a minha base ela vai ser menor que 1 e maior que 0. Vai ser uma base positiva menor que 1. Geralmente, números decimais, frações aí. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho a minha base, entre 0 e 1. 1 sobre 2 é 0,5, está entre 0 e 1. E aqui 1 terço, 0,333. Também são bases que estão entre 0 e 1. Neste caso, eu já sei que ela é uma função decrescente, só pelo fato da base estar compreendida nesse intervalo. Então tá, gente, o nosso A vai ser responsável então por nos dizer quando a nossa função é crescente ou quando a nossa função é decrescente. Vamos agora trabalhar a representação gráfica de uma função exponencial. Pegarei como exemplo a representação gráfica da função exponencial 2 elevado a x. Vamos ver que primeiro, caso você esteja fazendo no seu caderno, para que você consiga fazer uma representação gráfica, você tem que fazer a tabelinha com valores de x e com os valores das imagens de x. Então eu tenho aqui um valor do domínio e eu tenho minha lei de associação que vai me dar o valor do contradomínio. Esses valores aqui você escolhe. O importante é que você escolha valores que estejam no domínio. No nosso caso, o domínio está aqui representado, é o conjunto real. Então você pode estar escolhendo qualquer elemento aqui dentro desse conjunto. Dos reais que não vai ter problema. O 0 é real, 1, todos os elementos que eu escolhi são reais. Eu sempre pego 0, 1, 2, geralmente eu começo com esses números que já me dão uma boa representação. Então tá, você fez sua tabelinha, você escolhe o valor de x, você acha a sua imagem.
Escolhendo x igual a zero. Lá no lugar do x, eu vou e troco por zero. Então, aqui, ó, f de zero vai ser 2 elevado a zero, que é 1. Pronto. Para zero, liga com o número 1. E vou fazer isso com todos os meus elementos. Quando escolho o número 1, onde tem x eu troco por 1. Então, 2 elevado a x fica 2 elevado a 1, que é 2. 1 liga com 2. Quando eu pego 2, 2 ao quadrado, 4. E quando eu pego valores negativos, o que acontece? Quando eu pego valores negativos, jogo lá. F de menos 1, ou seja, f de x, é igual a 2 elevado a x, é 2 elevado a menos 1. Nós vimos nas aulas anteriores, expoente negativo, inverte, você vai ter 1 sobre 2. Então, menos 1 liga com 1 sobre 2, que é meio. Pegando o menos 2, substituindo no lugar de x, como é negativo, inverte, fica positivo. O expoente, lembra disso? Se não, volto nas nossas aulas. 2 ao quadrado é 4, ficando 1 sobre 4. O menos 2 dá 1 sobre 4. É a mesma coisa eu faço com menos 3. No lugar do x, troco por menos 3. 2 elevado a menos 2 elevado a x fica 2 elevado a menos 3. É negativo o expoente, inverte a base, que o expoente fica positivo. 2 ao cubo é 8. Menos 3 ligando com 1 sobre 8. O que eu faço agora que eu tenho esse conjunto de pares? Agora eu vou lá no meu plano cartesiano e faço a representação dos pontos. Bom, aqui eu tenho meu plano cartesiano, o eixo x, de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, o eixo y e liguei meus pontos. Vamos lá, quais eram os pares? 0 em 1. Bom, 0 em 1 forma o ponto A, que aqui está representado. O outro par ordenado que eu tinha, este aqui, 1 e 2. Vou lá, novamente, 1, ligo com 2, formando esse ponto. 2 e 4 é um dos pares que nós achamos, que era 2 ao quadrado, daí o 4. E 3 e 8. Então, formam os meus pontos aqui. O A, o B, o C e o D, que foram os pontos que eu chamei aqui. Ó, A, B, C, D. Falta agora os demais. Né? Vamos desenvolvê-los aqui. O E, o F e o G. Bom, o E, menos 1 e meio. Meio está entre 0 e 1. Lembra aqui, ó, tabela. E na representação eu pulei algum. Mas é esse par aqui, ó, menos 1 e meio. Se a gente vai lá no nosso ponto, menos 1 ligando com meio, que é a metade de 1. Por menos 2 ligava com quarto, que era 0,25. E o menos 3 com 1 sobre 8. Então, quando você faz a lápis, a mão, esse aqui no seu caderno, você coloca os pares. Quanto mais pontos, caso você ache que não é suficiente, você pode estar colocando mais valores, menos 4, menos 5 e aumentando mais. Mas perceba que quanto mais você aumentar os valores de x, por exemplo, aqui vai dar 2 elevado a 4, 16. Quando você pegar o 5, 2 elevado a 5, vai lá no 32. Então você observa que à medida que você está aumentando os valores de x, o nosso y ele vai também aumentando, vai subindo cada vez mais a nossa imagem. O y aumenta, à medida que aumenta o x, o y ainda cresce muito. E o que acontece para cá? À medida que você pega um x negativo aí, um valor negativo alto, vamos chamar assim, né? Quanto menor o valor, mais próximo do eixo vai chegando. Mas o interessante é que nunca vai, por mais que eu toquei aqui por acidente, nunca vai tocar o eixo x. Por quê? Não tem raiz. A função exponencial, ela
não vai ter nenhum número que você pegar 2 elevado a um x que vai dar zero. Então nunca dá zero o resultado. Por isso que nunca toca o eixo x. Assim como nunca dá valor negativo. Por isso que nunca passa para baixo. Ela sempre fica presa aqui acima. Tá? Por isso que nós dizemos que a imagem, o conjunto imagem da função exponencial é maior que zero. Tá? O conjunto imagem é maior que zero. O conjunto imagem é o eixo y. Quais são os possíveis valores de resultado? Então são todos os valores maiores que zero. Ok? Aqui eu faço a representação no GeoGebra. Ficou mais bonito, né? E eu tenho aqui uma função exponencial. Olha, cabe a gente observar que nossa função em questão era essa. 2 elevado a x. Quem era o nosso a? Nosso a era o número 2. Ou seja, maior que 1. A função era uma função crescente. E podemos observar mesmo que é o gráfico de uma função que cresce. Tá? Vamos fazer como exercício também uma função decrescente. Uma função 1 sobre 2 elevado a x. Vamos fazer para que você observe também o desenho de uma função decrescente. Ok? Eu destaco aqui que a imagem da função exponencial é o conjunto dos números reais maiores que zero. Como eu disse, nunca vai abaixo dessa linha. E nem encosta ela. Por isso que é maior que zero. Então, conjunto imagem, quais são os possíveis valores desse eixo y? Os possíveis valores desse eixo y são valores que partem depois do zero. Nunca é zero. Por isso que a imagem é maior que zero. O gráfico pode ver que ele está preso aqui, para estes valores. Todo mundo liga com eles. Nunca vai para baixo. Ok? Então vamos para o GeoGebra que aí a gente finaliza a nossa explicação. Bom, aqui no GeoGebra, vou esboçar agora o gráfico da função 1 sobre 2 elevado a x. Essa função aqui, ó, letra C. Vou construir o gráfico dela para vocês. Eu tenho um exercício, ó. Plote o gráfico das funções abaixo no GeoGebra. Irei fazer desta aqui. Nós fizemos aqui já, tô até aqui, ó. Eu fiz da letra A. E agora no GeoGebra faremos da letra C. Então, como que eu faço? Então é 1 sobre 2, acento circunflexo, porque eleva e a letra x. Opa, vamos arrumar isso aqui. Eu pôr dentro de parênteses, 1 sobre 2, e agora eleva a x. Tá aqui o gráfico da função exponencial. Observa que o nosso a, 1 sobre 2, está entre 0 e 1. Então a função fica uma função que decresce. Tá bom? Nós também fizemos a função 2 elevado a x. Vamos fazer aqui só para você ver como que elas são parecidas, né? A 2 elevado a x é em vermelho, que nós fizemos lá na aula, que é uma função crescente. E a 1 sobre 2 elevado a x é uma função que decresce. Elas se encontram no ponto 1, porque todo número elevado a zero dá 1. Então toda função elevada a zero vai dar 1. Por isso que elas sempre vão se encontrar aqui. Observe que, como eu disse, nunca vai abaixo do eixo x. Nunca ela pega os valores negativos do y. Ou seja, imagem é maior que zero. Então, a função vermelha é a função 2 elevado a x crescente. E a função em verde é a função 1 sobre 2 elevado a x, que é decrescente. E eu tenho aí as funções exponenciais representadas. Voltando agora para a nossa aula, encerrando ela, eu trago aqui porque até o contexto do momento que eu gravo a aula, que a gente está passando por uma pandemia do corona. E o interessante das funções exponenciais é que quando você vai modelar, ela descreve crescimento populacional. Por exemplo, quero medir o crescimento de bactérias numa cultura. O crescimento vai ser exponencial. Por isso que ela cresce, como você pode observar nos nossos gráficos, à medida que os valores de x aumenta,
Olha lá, ó. Aqui era. Se você pegar um 20 aqui, ó, vai lá em cima. Ó. Ixi, nem chega. Então, à medida que o x aumenta, o y aumenta muito mais. Então, quando você observa os gráficos do Covid, você observa que ela começa escrevendo um modelo exponencial. Em azul, é os números de casos. Aqui, em dia 1 de março, tinha menos de 200 mil casos. Agora, quando você já chega no dia 19, ela passou, que você pode ver que a linha limite de 2 mil casos, no dia 19 já ultrapassa os 200 mil casos. E no dia 2 de abril, ela já está passando 1 milhão. Ou seja, ela não cresce proporcionalmente igual uma função afim. À medida que vai aumentando aqui os valores dos dias, que é o eixo X, os valores aqui em Y do número de infectados aumenta ainda mais. É a característica de uma função exponencial. Os modelos delas são modelos exponenciais, de uma base elevada a uma variável x, que no nosso caso é o dia. E no lado direito, que é o gráfico em vermelho, é o número de mortes. Aí representa esse eixo aqui, ó. Então você pode ver que aqui no dia 27 de março ele estava entre 20 aproximando de 30 mil mortes, tá? Então o modelo exponencial ele serve para que você modele funções, modele crescimentos populacionais. Então, quando a gente analisa o crescimento da população que está sendo infectada pelo vírus, é um crescimento populacional e modelado para uma função exponencial. Esses dados foram retirados desse site. E caso vocês adentrem, vocês podem estar lá conferindo. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima aula. Obrigado.